Olá, família! Mais um momento do projeto CEA em Casa. Nesse ano de 2021, a nossa evangelização infantil retornou presencial. Como funciona? Está passando para vocês agora o número para, através do WhatsApp, você passar a mensagem, colocar o nome completo da criança, e lá você vai se comunicar e vai entender qual é a turma da criança de acordo com a faixa etária e vai ter toda a explicação de como proceder. Estamos obedecendo todos os protocolos de segurança necessários, mas para trazer seu filho, neto, enfim, para a evangelização presencial, você precisa agendar, e agendar nesse número que eu coloquei aí para vocês. Nesse número você agenda a partir de sábado, 18 horas, até a quinta-feira. Não deixe para depois, que pode ser que antes de quinta o agendamento já tenha acabado, já tenha terminado, porque tem um número limitado de crianças para termos a segurança de um convívio dentro da evangelização. Então, participe, traga seus filhos, porque evangelização é muito importante para as nossas crianças. E agora, Barbarella Cavalcante, com o tema Tudo Novo. Olá, amigos queridos! Que alegria estarmos aqui mais uma vez, hoje com uma passagem do livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 7, do livro de Emmanuel, com o título Tudo Novo. E aí, quando a gente pensa em tudo novo, o que vem na sua cabeça? Mudança geral? Água para o vinho? O que vem na sua cabeça? É sobre isso que nós vamos falar hoje. E aí, nós vamos começar com uma passagem belíssima que Paulo escreveu aos Coríntios e está lá na Epístola 2, no capítulo 5, versículo 17. E ele diz assim: assim é que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Bom, antes da gente adentrar na passagem, no capítulo, porque nós vamos ler a mensagem que Emmanuel trouxe para a gente, que nos faz grandes reflexões sobre esse tudo novo, nós vamos tentar entender mais ou menos o contexto dessa passagem, Porque nós sabemos que os coríntios, Paulo já tinha na primeira epístola dado uma chamadinha, Porque os coríntios de vez em quando saíam lá do caminho, e ele já tinha dito lá, que o cristão não pode ser avarento, não pode ser beberrão na primeira epístola. Já tinha dado uma chamadinha de atenção lá nos coríntios, porque virava e mexia, eles davam lá uma desvirtuada do caminho. Se identifica com isso, gente? Ou não? Isso não acontece com a gente de fato está lá no nova criatura, Tive aquele encontro com Jesus que nem Paulo e já sou nova criatura e mudei mesmo, Fiz aquele milagre, entre aspas, dar água para o vinho. E aí, o que Paulo está falando para a gente nessa segunda epístola, nesse capítulo 5, Ele está trazendo para nós, exatamente, ele começa dizendo uma parte muito bonita que ele diz assim: porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Então, o que ele está dizendo para a gente, ele vai dizer mais à frente também no versículo 7, é que nós vivemos, ele fala que a gente não vive pela vista, a gente vive pela fé. O que ele está dizendo para a gente nesse sentido? Que o cristão ele tem que ter visão na vida futura, nas questões espirituais. É isso que ele começa dizendo para a gente. Tanto que ele fala, ainda que eu não tenha um teto para me acolher, eu não tenho que ficar preocupada com isso, Porque a casa que eu quero habitar, o que eu realmente quero da minha vida e o que eu sei que é a verdadeira vida é a vida do mundo espiritual. Então, Paulo, como um bom cristão, e nós podemos dizer que, de fato, alguém que operou essa transformação, quando se reencontrou com Jesus, está falando isso para a gente. E aí ele também continua nesse mesmo capítulo,
dizendo que para as tribulações da vida, né, quem nos preparou foi Deus. E aí é uma outra coisa legal, antes de a gente entrar na página, porque ele traz alguns conceitos antes de ele falar dessa nova criatura. Primeiro dizer que a verdadeira vida não é essa, que a gente passa por tribulações, mas nós temos uma visão maior, que é a visão do mundo espiritual. Segundo, quando ele fala que quem nos preparou foi Deus, é nos lembrar que nenhum de nós está desamparado. Então, que nós sabemos que nós temos a firme certeza de que nós somos socorridos. E aí ele fala uma outra frase que eu gosto muito, né, que é quando ele diz assim, por isso estamos sempre de bom ânimo. Gente, por isso estamos sempre de bom ânimo. Que frase forte, né? É fácil ficar de bom ânimo quando está tudo desmoronando na nossa cabeça? É fácil ficar de bom ânimo quando você acha que aquele seu problema que parece não ter solução ou que não tem a solução que você gostaria está ali batendo na sua porta? Não, não é. Mas o que ele está dizendo para a gente, mais uma vez, é isso. A gente não tem que viver para essa vista, né? Essa coisa corriqueira e imediata. A gente tem que ter uma visão além do alcance. E aí, depois de falar nisso, né? Dessa confiança, dessa certeza de que nós temos que estar indo além, né? Ele vai lá e traz isso pra gente, né? Ele primeiro também vai falar pra gente, antes disso, antes da gente entrar no assim é que se alguém está em Cristo, ele também vai falar que o amor de Cristo nos constrange, né? O que seria isso, né? É que quando a gente realmente tem esse encontro com Jesus, e ele teve as portas de Damasco, nós sabemos disso, né? Para quem não lembra, né, vamos relembrar, né? Paulo está lá perseguindo os cristãos, encegueirado na certeza de que ele tinha certeza, achava que estava fazendo a coisa certa. E ainda não era Paulo, era Saulo. E Jesus não aparece para ele lá nas portas de Damasco e fala, Saulo, Saulo, por que me persegues, né? E aí, a primeira coisa que a gente entende é que Jesus não está condenando, como é uma postura de Jesus, né, dos espíritos evoluídos. Ele está indagando por que ele tinha aquela postura. E nós deveríamos usar mais isso, né, quando alguém tem uma postura mais agressiva conosco, é entender por que a pessoa tem aquele tipo de comportamento. Talvez se nós entendêssemos por que algumas pessoas têm aquele tipo de comportamento, e isso inclusive, isso inclui a nós mesmos, por que eu estou tendo esse tipo de comportamento? Talvez muitos problemas nossos seriam solucionados por uma questão de clarear o entendimento. Então ele fala desse amor de Jesus que nos constrange, porque quando a gente tem esse encontro como ele teve, a gente se sente compelido a fazer o que é certo. Então isso que ele está dizendo desse amor de Jesus que nos constrange. E aí ele fala, né, que o meu irmão também vai falar na página, né, que Jesus morreu por todos nós. Ou seja, é um exemplo de abnegação e de renúncia que, não tendo cometido nenhum ato, né, equivocado, Jesus ainda assim fez isso por amor a nós e para nos mostrar o seguinte, olha, eu não estou preocupado com esse corpo, né, porque isso aqui é perecível e é passageiro. O que eu estou te convidando a fazer é renunciar para algo maior. E Jesus deu esse testemunho para a gente, ele não só falou, né, ele exemplificou isso. E aí, exatamente, ele está falando disso, desse amor de Jesus, e aí é quando, então, ele conclui, né, que assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. E aí, vamos começar lá com a página de Emmanuel, né, a gente vai esmiuçando, depois a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Ele diz o seguinte, é muito comum, Emmanuel diz, né, observarmos crentes inquietos, utilizando recursos sagrados da oração para que se perpetuem situações injustificáveis, tão só porque envolve certas vantagens imediatas para as suas preocupações egoísticas. Então, primeira coisa que ele está falando para a gente, se a gente pensar, é porque por isso que é bom falar do capítulo em si, para a gente entender por que Emmanuel está trazendo isso para a gente, né? Por que é muito comum vermos crentes inquietos? Ele mesmo diz isso, porque a gente ainda vive pela vista. Então a gente está vendo aqui agora, e a gente esquece muitas vezes de usar o recurso da oração,
E aí o crente é no sentido de que crê, né? A gente crê, então nós somos crentes também. Porque cremos em Jesus e sabemos disso. O Livro dos Espíritos diz que o exemplo que nós temos que seguir é Jesus. E aí ele continua, né? A gente usa a oração muitas vezes para pedir. E não para agradecer, inclusive, pelo momento de tribulação. E aí, novamente, a gente remete lá no capítulo 5, né? No versículo 7, que ele diz, porque Paulo não vive, ele diz, eu não vivo, nós não devemos viver pela vista, né? Mas pela fé, pela certeza de que nós estamos sendo amparados. Aí a gente tem de fé como resignação, confiança. E aí, Emmanuel está dizendo pra gente que a gente fica, né? A gente usa, que é ora, igual crianças, pedindo para sermos atendidos em súplicas, que a espiritualidade, né, e acima de tudo, Deus sabe que não é o melhor para nós. Então, ele está dizendo aqui, é muito comum nós vermos, nós, enquanto cristãos, que já deveríamos estar sempre contentes, como diz Paulo também, né? Que ele está sempre de bom ânimo, né? Na certeza de que nós estamos sendo amparados. Isso não quer dizer, gente, vamos aqui, né, esclarecer, que nós não tenhamos momentos, não quer dizer que nós não tenhamos tribulação. Nem tampouco que nossa vida é um mar de rosas o tempo todo, não. Mas quando nós temos confiança, nós conseguimos olhar por um novo prisma. É isso que Emmanuel está dizendo para a gente e é isso que Paulo também estava dizendo. E aí ele fala assim, que quando a gente fica, né, nessa perseguição, né, igual crianças mimadas, querendo que Deus nos atenda de todas as formas, usando, como ele diz, né, nossas preocupações egoísticas, porque é muito voltado para o nosso ego, né, para o nosso eu, é a minha necessidade, é a minha vontade, é o meu querer, quando, na verdade, deveríamos usar a frase que Paulo usou. Senhor, o que queres que eu faça? Já pensou, gente? Olha que coisa maravilhosa, né? O que queres que eu faça? É isso. E a gente não consegue porque é difícil mesmo, ninguém está dizendo que é fácil não, mas Paulo está nos dando aí um alerta. Só que aí Emmanuel diz o seguinte, né, que essa nossa atitude mental é uma atitude grave, em qual sentido? Porque significa que nós ainda não estamos maduros, que nós ainda não entendemos todo o propósito, esse convite do Cristo, né, de exercer essa confiança, a oração para pedir, com certeza, mas também para louvar, para agradecer. É esse o convite que Emmanuel está nos dizendo aqui. E aí ele fala, né, que a gente fica nesse pedir, né, igual crianças imaturas, né, batendo o pé, esperneando, não se conformando, ao invés de perguntar, Senhor, o que eu ainda não aprendi? Né? Qual é a lição que está sendo me proposta nessa aprovação, nessa dificuldade ou nesse não, que eu ainda não entendi? Gente, quando a gente faz essa pergunta é magnífico, porque Deus nos responde. Eu tenho certeza que você aí em casa já foi respondido muitas vezes, assim como eu, em vários petitórios, já fui atendida. Nem sempre do jeito como eu gostaria, mas indubitavelmente eu fui atendida. E aí ele continua. Cristo ensinou a paciência e a tolerância, mas nunca determinou que seus discípulos estabelecessem acordo com os erros que infelicitam o mundo. Olha que forte. Ou seja, porque Paulo também, como a gente estava dizendo, Coríntios era um povo difícil, então Paulo dá lá uma chamadinha neles, né? Falando da questão de ter que estar se preparado para o mundo espiritual. Então ele está dizendo o seguinte, a gente tem que ter paciência e tolerância, mas a gente não tem que viver, né, se dividindo, né? Aquela famosa frase de Deus ou a mamão. Não dá para a gente se manter em velhos hábitos. É isso que ele está dizendo para a gente. Em face dessa decisão, né, foi à cruz e legou o último testemunho de não violência, mas também de não acomodação com as trevas em que se compraz a maioria das criaturas. E ele está dizendo para a gente o quê, gente? Que é muito difícil realmente decidir, né, só seguir a Deus. É isso que ele está dizendo para a gente aqui, Emmanuel. Mas que Jesus, ele foi, como a gente disse no início, né, e que Paulo, porque Paulo também diz isso na epístola, né, e ele vem trazendo isso antes de chegar nessa parte da criatura, é isso. Que Jesus renunciou, fez o melhor,
para testemunhar por nós, para que nós entendêssemos o verdadeiro sentido dessa renúncia, né, e desse caminho a seguir. Só que a gente tem dificuldade de fazer, porque exatamente Emmanuel diz uma coisa aqui, a gente ainda se compraz, e o Livro dos Espíritos também fala isso, né, que nós ainda sentimos muito prazer no mal. E aí, por isso, nós nos mantemos acomodados. Veja, Emmanuel não está dizendo para a gente, né, que vai ser um passe de mágica, porque seria absurdo e humanamente impossível a gente dizer que a gente num passe de mágica, pensou? Não é, a gente sabe, seria algo para a gente dizer assim, nossa, isso parece quase uma missão impossível. Não é isso que Emmanuel está dizendo para a gente, mas ele está dizendo assim, para a gente não se acomodar. E muitas vezes, nós sabemos, olha pra gente, às vezes a gente se acomoda, a gente sabe que aquilo ali não está certo, mas a gente ainda sente prazer naquilo, a gente continua fazendo. Depois a gente fica com remorso, a gente se promete, a gente se pune, mas a gente muitas vezes se mantém nessa situação. E o que o Emmanuel está chamando a atenção pra gente é isso aqui, o que Jesus propõe pra gente não é essa acomodação. Tolerância, sim, né? Paciência, com certeza, mas acomodação nunca. Não se engane o crente acerca do caminho que lhe compete, ou seja, às vezes a gente fala assim, Jesus, mas eu já faço tão isso de bom, já faço aquilo de bom, isso eu ainda não consigo. E a gente fica barganhando. E a gente fica dando desculpas. O que ele está dizendo é o seguinte, olha, nós precisamos não nos acomodar e a gente tem que ter certeza qual é o caminho que temos que seguir. E aí, gente, é só a gente lembrar, quando a gente faz alguma coisa que não está certa, a nossa consciência não acusa. Nós sabemos qual é o caminho certo. E ele está dizendo para a gente, não adianta a gente se iludir achando que a gente não vai seguir nesse caminho. Nós precisamos saber que a gente tem um caminho para seguir e, como diz Jesus, é assim, sim, não, não. Só que ele continua dizendo, em Cristo tudo deve ser renovado. O passado delituoso está morto. As situações de dúvidas terão chegado ao fim. As velhas cogitações do homem carnal darão lugar à vida nova em espírito, onde tudo signifique sadia reconstrução para o futuro eterno. Ou seja, quando a gente realmente tem esse encontro com Jesus, é isso que ele está dizendo para a gente, que Paulo também disse. Gente, a gente vai fazer coisas novas, nós vamos ter mudanças de atitude. Que foi o que aconteceu com Paulo, não foi? Mas pensemos em Paulo, que é um exemplo que eu gosto muito. Paulo mudou totalmente? Ele não teve momentos de dificuldade? Não. Pega lá, mesmo depois do encontro com Jesus, ele tem alguns momentos de indignação, quando Marcos lá arrói a corda, e quando ele vai a uma igreja que ele não consegue tantos discípulos, ele fica um pouco chateado. Enfim, nós vamos ver alguns momentos que ele tem lá umas quedinhas, né? Mostrando o seguinte, que ele ainda é o Paulo, mas com certeza uma pessoa muito melhor, muito mais certas, né? Muito mais certa dos desejos, e mais do que isso, né? Como ele disse, né? Certa de que ele queria combater esse bom combate. E é isso que Emmanuel está dizendo aqui pra gente. O fazer novo é nesse sentido, é de operar essa transformação como a gente vê na vida de Paulo. É contrassenso valer-se do nome de Jesus para tentar a continuação de antigos erros. Ou seja, aquilo que a gente falou, não adianta a gente justificar. Se a gente sabe que a gente tem algumas dificuldades que a gente precisa resolvê-las, não justifique em Jesus. Tomemos consciência e avancemos para fazer as coisas certas. E aí ele continua, porque quando notarmos a presença de um crente de boa palavra, mas sem um íntimo renovado, dirigindo-se ao mestre como um prisioneiro carregado de cadeias, estejamos certos de que esse irmão pode estar à porta do Cristo, pela sinceridade nas intenções. No entanto, não conseguiu ainda a penetração no seu santuário de amor. O que ele está dizendo aqui, gente? E foi o que Paulo também disse, que quando a gente tem um encontro com Jesus, né, como Paulo falou, o amor dele vai nos compelir, vai nos levar a fazer o bem. E se a gente ainda, né, encontra dificuldades, e é normal, né, ninguém está dizendo o que a gente falou, ninguém quer operar, ninguém quer
dizer que vão ser mudanças milagrosas, porque nós temos que ser coerentes e realistas. Mas, se a gente ainda não consegue mudar nas mínimas coisas, né? Se a gente não olha para trás, a gente vê, nossa, quanto eu já melhorei, tem alguma coisa errada. É sinal de que eu ainda não entendi qual é o propósito, eu ainda estou me justificando nesses propósitos, porque as trevas, né, esse prazer ainda me domina. Então, o que ele está nos... E aí ele está dizendo o seguinte, é porque a gente ainda não entendeu e a gente ainda não teve, a gente se encontrou, mas nós ainda não renunciamos, né, ao velho homem para viver esse novo de Jesus, né? A gente ainda está colocando lá o vinho novos em odres velhos e está achando que vai funcionar, e não vai funcionar. Então, que a gente hoje, né, saia daqui com esse convite de refletir o seguinte: no que eu já me renovei? No que eu posso dizer que eu realmente já sou uma nova criatura? E no que eu ainda tenho necessidade de melhorar? E se eu não estou melhorando, por que eu ainda me mantenho nessa atmosfera de dificuldades? Porque ainda isso, com certeza, no que isso ainda, melhor dizendo, no que isso ainda me dá prazer? E por que então é tão difícil se libertar? Mas se é difícil se libertar desse, no que eu ainda já consigo me libertar para ter esse encontro maior com Jesus, para poder, quando olharem para mim, né, já conseguirem ver mais da face de Jesus e menos da minha face, porque esse é o propósito, é que vivamos para que vejam mais a nossa face de Jesus. E aí, quando estivermos próximos de encarnar, que nesse capítulo o Paulo também fala sobre isso, né, possamos dizer que a gente já está mais... já estamos melhores do que quando aqui chegamos, e que talvez não possamos dizer, ou quem sabe possamos dizer assim, olha, combati o melhor dos meus combates, ou dentro das minhas possibilidades eu fiz o melhor que eu podia. E esse grau de consciência, ninguém precisa nos responder, nós sabemos quando nós nos indagamos. Então a indagação que a gente quer fazer é o seguinte, para a gente finalizar e ficar na nossa mente, em que eu já sou uma nova criatura? Em que eu preciso começar essa nova modificação? E a partir dessas perguntas, eu tenho certeza que nós já conseguiremos fazer mais mudanças. E à medida em que a gente vai melhorando, a gente vai passando para aqueles desafios que são mais difíceis de nós nos libertarmos. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.